Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Queria muito pedir a vocês para que vocês... Hoje a gente está começando de um jeitinho um pouquinho diferente, mas por quê? Todas as vezes a gente coloca uma canção sobre Nossa Senhora. Eu queria muito que vocês prestassem muita atenção nas letras dessas canções, desses hinos, que são verdadeiras orações. Hoje, eu queria que vocês prestassem uma atenção especial, que nós vamos falar de mais um nome de Nossa Senhora. Apareceu pra mim a mãe do meu amor, vestida de glória, e a lua sob seus pés olhou pra mim e me pediu que eu fosse mãe de Deus. Salve, rainha, eu vou te obedecer. Apareceu pra mim a mãe do meu amor, vestida de glória, e a lua sob seus pés olhou pra mim e me pediu que eu fosse mãe de Deus. Salve, rainha, eu vou te obedecer. Aparecida, cheia de graça, doce rainha, mãe de Deus, Virgem Maria, imaculada, eu me consagro, filho teu, e não vou mais fingir que não te vejo, e não vou mais fugir do teu amor. A voz nem sai direito, né, gente? Porque falar de Nossa Senhora já é uma emoção, além da conta. A gente não se sente digno, a gente não se sente capaz, mas todas as vezes que eu venho aqui eu peço muito a ela para me ajudar e para Deus para me capacitar, para poder falar da mãe dele. Hoje nós falamos de uma devoção mariana linda, poderosa, Nossa Senhora Aparecida, a nossa rainha, a rainha do nosso Brasil. A imagem que apareceu para 3 pescadores no Rio Paraíba, em São Paulo. Apareceu não, né? Vou contar um pouquinho da história para vocês. Como é que foi? Se vocês souberem, por favor, vamos recordar, porque é uma história de fé muito grande. Eles foram requisitados para poder pescar por um jantar muito importante, porque a gente estava na época aqui no Brasil das capitanias hereditárias de escravidão, uma época de um Brasil muito escuro, vamos dizer assim, né? E os pescadores daquela região tiveram a incumbência de pegar o peixe para aquele banquete que ia ser oferecido para aquele governador dessa província lá deles. E foram vários pescadores para o rio e não conseguiam pescar. Era outubro de 1717.
E eles não conseguiam. Muitos deles foram embora e 3 deles ficaram ali dentro daquele rio, jogando a rede, tentando trazer aquele alimento, porque eles sabiam que eles iam ser punidos se eles não conseguissem aquele peixe. E numa dessas que eles jogaram, veio o corpo de uma imagem enegrecida pelas águas do rio, o corpo de Nossa Senhora da Conceição, uma imagem de Nossa Senhora da Conceição na parte, só o corpo, sem a cabeça. E eles ficaram meio assustados e espantados e jogaram de novo a rede, que, para maior surpresa dele, o que veio junto com a rede? A cabeça dessa imagem. Para vocês imaginem qual a probabilidade da gente dentro de um rio, do tamanho do Rio Paraíba, você jogar a rede e vir o corpo, depois você jogar a rede e vir a cabeça de uma imagem enegrecida, como tantos brasileiros daquela época que estavam sofrendo pelo regime da escravidão. E a partir daquele momento eles começaram a lançar a rede de novo e começou a vir peixe, a ponto do barco deles quase virar. Eles não tinham mais aonde colocar peixe. E depois disso, eles construíram uma capela próxima a esse lugar, onde eles conseguiram a imagem, em honra a essa Nossa Senhora, e colocaram o nome nessa Nossa Senhora de Nossa Senhora Aparecida. E não para surpresa deles, porque eles já sabiam que o milagre tinha acontecido ali, mas para a devoção de toda aquela população, começaram a acontecer milagres dentro daquela capela. Um dos milagres que tinham várias pessoas fazendo oração para Nossa Senhora, fazendo as suas preces ali. Todas as velas se apagaram, deu aquela grande escuridão, sozinha, sem vento, sem nada. E daqui a pouco as velas começaram a se acender. Como eu falei, é uma época de muita escravidão no Brasil. Então, tinha um escravo fujão chamado Zacarias, que passou pela frente da capela. Ele estava com o caçador dele. E quando ele passou, ele se ajoelhou, pediu ao caçador dele, falou assim: deixa eu fazer uma oração para esse ponto do caçador. Ele foi, se ajoelhou em frente à capela e pediu muito para que fosse libertado. E as correntes dele se abriram. Ninguém abriu, se abriram sozinhas. Vários outros milagres aconteceram ali. Tem mais um muito interessante também, de um cavaleiro ateu que estava passando ali pela redondeza, e as pessoas, quando elas às vezes não conhecem, não creem, né, não têm fé, elas querem destruir aquilo que elas não entendem. E ele queria destruir a capela de Nossa Senhora, que estava sendo construída. E quando ele foi adentrar, ele estava a cavalo, ele foi adentrar naquela capela, o cavalo dele, gente, ficou preso numa pedra. Ficou preso na pedra na entrada. E essa pedra com a pata do cavalo está lá na Sala dos Milagres do Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Eu tive a oportunidade, como muitos de vocês tiveram, de ver essa sala de perto. Não tem como não se arrepiar. Não tem como não louvar e não agradecer a Jesus por ter nos dado a mãe dele, a Senhora Aparecida, para o nosso Brasil. Para que seja a rainha do nosso Brasil. Ela é considerada a padroeira do Brasil, a rainha do Brasil. O dia dela, 12 de outubro, é um feriado nacional, porque ela foi instituída, a nossa padroeira. Nós podemos ter essa alegria de poder comemorar o dia da nossa padroeira, uma Nossa Senhora que apareceu para nós, que faz muitos milagres. A Sala dos Milagres, e nós também vemos em todas a comunidade, a paróquia, por onde a gente passa, a gente vê muita devoção de Nossa Senhora Aparecida, nos traz graças. Mas é emocionante demais conhecer o santuário e ver aquela sala cheia de capacete, cheia de exames de neném, cheia de pessoas botando fotos de acidente que sobreviveram pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, cheia de muita coisa. Eu fiquei tão perdida, eu fiquei tão anestesiada, e ainda tive a graça da primeira vez de quando eu visitei o santuário. Eu estava com os meus pais, com a minha mãe, com meu irmão, e a gente chegou um pouquinho antes da missa. Eu lembro que a missa era 4 horas, 3h30 a gente estava entrando no santuário. Aí tinha um padre no altar que virou para mim e falou assim: vem cá. Eu olhei para o lado assim, falei assim: vem cá,
Primeira vez, gente, que eu tinha ido ao santuário. Eu estava ainda anestesiada olhando aquilo tudo. Vem cá, participa aqui da missa com a gente aqui no altar. Que graça. Eu agradeci, olhei aquela imagem lá longe de Nossa Senhora Aparecida, como eu agradeci. É emocionante, eu não tenho palavras para dizer o quanto essa devoção é poderosa na minha vida, na vida da minha mãe, do meu pai, de toda a minha família. E eu espero que seja na vida de vocês também. Que vocês, todos os dias, lembrem dessa libertadora, dessa senhora do Brasil, que ela possa fazer parte da vida de vocês, como ela faz parte da vida de muitos brasileiros, como ela faz parte de muitas pessoas no mundo inteiro. E eu ainda tive a curiosidade de saber também, porque quando a gente entra no santuário, aquela é muito grande, né, gente? Muito grande, muito grande. A gente fica espantada. A segunda maior igreja do mundo só é menor do que a Basílica de São Pedro em Roma. É uma riqueza muito grande. É uma riqueza muito grande você ter 4 milhões de pessoas indo no dia 12 de outubro. Isso na média, tá? 12 de outubro só, fora a peregrinação durante o ano todo. Nós aqui na paróquia também, na nossa diocese também, tem uma semana de peregrinação para o santuário. Não deixe de ir se você puder. Não deixe de pedir a essa Nossa Senhora para poder te ajudar nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Nossa Senhora Aparecida, sempre, 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 rogai por nós. Uma boa tarde para vocês, meus irmãos, e até amanhã, se Deus quiser, com muito mais no nosso Momento Mariano.